Povo de Deus, Deus abençoe, uma ótima quinta-feira, hoje dia profético para Deus operar milagres, operar maravilhas. Creia que o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, é com a sua vida, é com a sua família. Eu começo essa mensagem dizendo, você é confiável perante Deus, assim como Jó? A Bíblia diz que quando o diabo se apresentou, o Senhor que exaltou as qualidades de Jó. O Senhor disse para Satanás, observasse na terra o meu servo Jó, íntegro, reto e temente a Deus, e se desvia da aparência do mal. Isso foi o que Deus disse para Satanás. Porque Jó era uma pessoa confiável, uma pessoa reta, uma pessoa fiel, uma pessoa leal. No olhar de Deus, no ver de Deus, era isso que Jó era. Então, percebe que a gente tenta ser de pessoas fiadores, tentando trazer a Deus uma credibilidade naquela pessoa, em Deus honrar. Senhor, confia nele. Assim como Moisés fez com Arão. Senhor, eu não sei o que falar. Coloca o meu irmão Arão. Coloca ele no meu lugar. Então, ele queria ser fiador de Arão na fé para Deus trazer o quê? A confiança que Deus não tinha em Arão. Porque Deus não chamou Arão, Deus chamou a Moisés. Então, você tem orado por pessoas dizendo, Deus, honra ele, abençoa ele. Mas você acha que ele vai ser fiel, irmão? Você acha que ele vai fazer jus a essa oração, a essa credibilidade que você está dando a ele? Assim como Deus olhou para o Satanás e falou das qualidades de Jó. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente. Aí o diabo falou assim, ele é tudo isso? Então toca nele. Toca nas coisas que tu desse para ele, porque ele só te adora por causa das coisas. Ele só te adora por causa das fazendas, ele só te adora por causa dos bens, ele só te adora por causa dos filhos, ele só te adora pelo que é material. Aí Deus diz, toca em tudo que ele tem. Pode tocar, mas não toca na alma dele. Então ali o diabo começa a fazer cirandar, ali o diabo começa a tocar em tudo, para ver se Deus está mentindo. Então tem pessoas que você tenta ser fiador dela, tenta se colocar na frente para defender ela, ou até mesmo para pedir a Deus que abençoe ela, que abençoe a casa dela. Senhor, abençoa ela, abençoa ele. Senhor, confia nele, honra ele, abençoa ele. Mas essa pessoa não é confiável, meu irmão. Essa pessoa não está nem aí para Deus, para fé. Essas pessoas estão aí só para querer. Deus quer confiar em você, Deus chamou você. Então seja fiel. Se levante, viva o propósito, viva as promessas. O povo queria porque queria um rei, escolheram Saul. Na primeira oportunidade, Saul rejeita a Deus, desobedece, não é fiel, não é temente. Sabe o que Jacó fala, irmão? Jacó, filho de Isaac, ele diz, Senhor, num deserto que ele estava passando, não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham o que vestir, e não tinha paz para voltar para casa. E quando Deus aparece para ele dizendo, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, ele disse, olha o que ele disse para Deus, Senhor, se o Senhor me honrar, se o Senhor me der o que comer, se o Senhor me der o que vestir, se o Senhor me der paz para minha casa, o Senhor será por meu Deus. E tudo quanto me der, certamente eu serei fiel ao Senhor no meu dízimo, na minha oferta. Eu serei fiel em honrar o Senhor, em honrar a casa do Senhor, em ser um provedor, em ser um homem leal e fiel, um homem que vai patrocinar o reino de Deus aqui na terra. Então me honra. Irmão, sabe o que é não ter o que comer, o que vestir, o que beber? Sabe o que é você estar caído? É isso que ele estava, prostrado, caído, falido, quebrado. Ele não tinha paz para voltar para casa. Sabe o que é você dever a agiota? Sabe o que é você estar ameaçado de morte? Sabe o que é você viver a solidão da solidão e você dizer, Senhor, confia em mim, Senhor. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me honrar, confia, acredita que eu serei coluna da casa, que eu serei tocha na terra, que eu serei leal, fiel, verdadeiro. Então ele pediu para Deus o quê? Senhor, abre essa porta. Abre essa porta, Senhor. Porque muitas das vezes você perdeu, padeceu, e alguém entra nessa luta com você para trazer a credibilidade, para trazer a confiança. Você entra com a cara e com a coragem dizendo, eu acredito nele. Deus, eu acredito nele. É igual Moisés fez com um povo que estava desviado, desconcertado. Senhor, eu intercedo por ele.
Então ele é fiador daquelas pessoas que não tá nem aí para Deus, não tá nem aí pro propósito, tá olhando naquilo que Deus vai fazer, vai operar. Então, pastor, não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Eu estou dizendo hoje, no dia de hoje. Será que você é confiável? Você tem os seus valores. Mas você está sendo fiel a Deus? Você está sendo fiel ao propósito? Você está honrando o que você falou para Deus que é honrar? Você está cumprindo para Deus? Porque de verdade Deus não te pediu nada, mas quando você disse, quando você estava aflito, angustiado, que você não tinha, você fez promessa para Deus que hoje não cumpriu. Depois que você perdeu o trono, aí é tarde de você se arrepender. Depois de perder tudo que você conquistou, é tarde. Mas por quê? Porque você disse que ia fazer e não fez. Você disse que ia honrar e não honrou. Você disse que seria fiel e não foi. Então seja fiel, seja temoroso, seja paciente com Deus. E honra os teus princípios, honra a Deus, porque Deus tem vitória para a sua vida, irmão. Deus tem muitas vitórias para a sua vida. Deus tem muito mais para fazer. Quando alguém chama a responsabilidade para si dizer, me honra que eu vou te honrar. Já honrou muitas pessoas infiéis. Já honrou muitas pessoas que disse que ia fazer e não fez. Tem pessoas que pedem para Deus, que perdeu o emprego e pede para Deus o emprego e diz, Senhor, me dá o emprego que eu vou te honrar. Eu não tenho como ir na igreja, Senhor, porque eu não tenho dinheiro para pagar passagem, eu não tenho dinheiro para colocar gasolina, eu estou desempregado, eu estou caído, falido, Senhor, me dá o emprego. Quando Deus dá o emprego, nunca mais aparece, nem para agradecer. Sabe os 10 leprosos? Pelo menos um que vai aparecer para agradecer. Então, quando você pede para Deus e diz, confia em mim, Senhor. Sabe quando você vai terceirizar e dizer, Senhor, confia nele. E quando na hora de honrar, não honra. Na hora de ser fiel, não é fiel. Na hora de ser temente, não é temente. Então, volte a ser temente, volte a ser fiel, volte a ser leal, volte a servir, volte a crer, volte a orar, volte a buscar, porque Deus é contigo. E eu te convido a orar por você aqui hoje, para que Deus dê força para você voltar. Voltar à oração, voltar ao clamor, voltar à fidelidade, voltar a ser temente, porque Deus tem o melhor para você e muito mais Deus tem para você. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, eu oro e intercedo, meu Deus, por essas pessoas que não têm força. Essas pessoas que perderam a força, no meio do caminho, a fé dela foi contaminada, a esperança foi contaminada, a incerteza foi contaminada. Meu Deus, quando Pedro estava andando sobre as águas, que ele olhou para o vento, olhou para a tempestade, que ele deixou a fé dele ser atingida, que ele deixou a fé dele ser contaminada pelo medo, pela falta de fé, pela falta de esperança, e aí ele começou a afundar. O Senhor está dizendo, para de olhar para a circunstância, para de olhar para o pouco, para o muito, para de olhar para os afazeres que estão aí para fazer, mas olha para Deus, olha para os céus, olha para a fé, olha para a esperança que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer na sua casa. O Senhor é contigo. O Senhor abençoa a vida, a casa. Eu oro pela irmã Luzia, Senhor. Eu oro, meu Deus, pelos aqueles que estão enfermos, doentes, necessitando de um milagre, necessitando de uma cura, necessitando de uma vitória, necessitando, meu Deus, de uma restauração, de uma restituição. Meu Deus, vai de encontro a essas vidas, vai de encontro a essa casa, vai de encontro àqueles que estão perdidos, desacreditados, aqueles que estão aí vivendo, meu Deus, a esperança que o Senhor vai operar e vai fazer. Meu Deus, assim como Jó, acredita nela, Senhor. Honra ela, abençoa ele, abençoa a casa, abençoa a vida, abençoa a esperança, abençoa, meu Pai, de uma forma extraordinária a vida, a casa, a família, os familiares. Eu determino, Senhor, e eu profetizo, meu Pai, que você e a sua casa vai receber de Deus as promessas, os milagres, a exaltação e as bênçãos de Deus. O Senhor é contigo e o Senhor é com a tua casa. Não seja fiel só no muito, ou não seja fiel só no pouco. Seja fiel no pouco que Deus coloca você no muito. Seja fiel. Mas, pastor, a circunstância veio. Não deixe essa circunstância contaminar o seu temor, contaminar a sua fé, contaminar aquilo que você crê. Porque tem pouco, hoje eu não vou ser fiel. Não, seja fiel no pouco, porque Deus vai ser contigo. E Deus vai te colocar no muito, e Deus vai te honrar e vai honrar os princípios que você tem da fé. Deus abençoe e fica na paz. Uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus.